Amigos do Antimatéria, bem-vindos mais uma vez para esse lugar não divulgado do Hemisfério Norte. Me responde uma coisa: quanto você pagaria para ter a chance de conversar mais uma vez com um ente querido que já morreu? É radical. Hoje eu vou comentar mais um conto do livro do Ted Chiang, Expiração, que é um livro que eu acabei de ler agora e adorei. Não sei se vocês já viram os outros vídeos. Esse é o terceiro, acho que é o último que eu vou fazer sobre esse livro. E hoje eu vou falar sobre um conto chamado A Ânsia é a Vertigem da Liberdade. É o último conto desse livro do Ted Chiang, de contos de ficção científica. Esse autor que escreveu a história que deu origem ao filme A Chegada, de 2016. Um filme que eu também recomendo, interessantíssimo, com a Amy Adams e o Jeremy Renner. Acho que é. Jeremy Renner já me faz a conexão direta com o universo dos Vingadores, que tem tudo a ver com esse conto que eu vou comentar do Ted Chiang hoje. Porque nesse conto ele fala sobre realidades paralelas. E agora com o trailer novo do filme do Homem-Aranha e a série Loki, que acabou de rolar no Disney Plus, a Marvel está muito focada no multiverso. O multiverso, o que é? São as infinitas, ou praticamente infinitas, realidades paralelas que convivem junto com a nossa realidade. A minissérie do Loki brinca muito com essa ideia, inclusive que todos nós temos variantes nessas outras timelines, né? E esse conto do Ted Chiang, que eu vou comentar para vocês hoje, também fala disso. Mas eu diria que de uma maneira mais sutil, muito inteligente, como é típico dos contos desse autor americano. Quando eu estava lendo esse conto, A Ânsia é a Virtude da Liberdade, é o último conto do livro, eu pensei imediatamente num filme de 98 com a Gwyneth Paltrow, que se chama Sliding Doors. Ele mostra a história de uma moça e num determinado ponto da história, no início do filme, quando ela entra no vagão do metrô ou não entra no vagão do metrô, a gente começa a acompanhar o filme em duas realidades paralelas. A gente começa a ver o que aconteceria na vida dela se ela tivesse entrado no vagão do metrô, por isso o nome Sliding Doors, né, as portas que deslizam, né, as portas do metrô. E a gente também acompanha toda a história que aconteceria se ela tivesse perdido o metrô. Ou seja, um pequeno detalhe nas nossas vidas pode dar origem a uma realidade completamente diferente. Essa ideia nos fascina, a ideia do que teria acontecido se eu tivesse feito tal coisa, ou se eu tivesse tomado tal decisão, ou se eu tivesse deixado de fazer tal coisa, porque essa ideia ela toca diretamente no arrependimento. É uma ideia que pode ser aterrorizante, né? Se você se deixa enredar por esse tipo de armadilha mental de ficar se lamentando pelo que você fez ou pensando que você poderia ter feito uma coisa melhor. E é justamente isso que o Ted Chiang explora nesse conto. O que o Ted Chiang propõe no conto dele é uma tecnologia chamada Prisma, que é como se fosse um laptop, que tem uma luzinha azul e uma luzinha vermelha. Quando ele é ativado, existe aí tem a explicação tecnológica ali e tal, mas é uma coisa de mecânica quântica. Existe a criação de uma outra realidade, e para uma dessas realidades a luzinha azul vai acender, e para outra realidade a luzinha vermelha vai acender. Pílula azul, pílula vermelha, Morpheus, Matrix, tamo lá. Me fez pensar imediatamente também na experiência do gato de Schrödinger, que é aquele experimento teórico que coloca um gato dentro de uma caixa fechada com um mecanismo que tem 50% de chance de ativar um veneno dentro da caixa e 50% de chance de não acontecer nada. E ele propõe, esse físico que é o Schrödinger, ele propõe nesse exercício de pensamento que o gato ele está existindo vivo e ele está existindo. Me perdoem os físicos aí se eu estiver explicando de um jeito muito tosco, mas a ideia principal é essa. A ideia é que o gato ele tá existindo em dois estados superpostos quanticamente. E o que vai determinar se ele está morto ou vivo, como parte dessa teoria, é o observador. É a pessoa que está abrindo a caixa. E você passa a se comunicar com um outro eu. Guardem esse título, um outro eu, hein? Mistérios do Antimatéria. Uma outra versão sua, que a partir daquele momento no tempo tem a sua própria vida e vai tomar suas próprias decisões. O que acontece a partir daí, e ele explora isso muito bem nesse conto,
é que essa tecnologia tem milhões de consequências para as pessoas. Algumas pessoas, por exemplo, elas ficam obcecadas com os aparelhos. Elas estão obcecadas com a ideia da vida que elas poderiam ter seguido. Aquele eu paralelo, ele está vivendo uma outra vida que em muitos aspectos é praticamente igual à sua, mas que em outros ela pode divergir radicalmente. Por exemplo, ele pode não ter terminado o casamento, ou pode ter conseguido um outro emprego, e algumas pessoas começam a ficar obcecadas com as decisões que elas tomaram nas suas vidas em relação às decisões que o seu eu paralelo tomou nessa via alternativa. E é claro, ele investiga também a nossa capacidade muito humana de levar vantagem e de distorcer ou deturpar uma tecnologia nova. E isso nos leva à pergunta inicial: quanto você pagaria pela possibilidade de conversar com um ente querido que já morreu? Existem outras pessoas para quem ser generoso vem com facilidade, sem conflito. E é fácil para eles porque no passado eles tomaram uma série de pequenas decisões para serem generosos. Era difícil para mim porque eu tomei uma série de pequenas decisões para ser egoísta no passado. Então eu sou a razão pela qual é difícil para mim ser generosa. Isso é algo que eu tenho que consertar, ou que eu quero consertar. Por mais que em infinitas realidades paralelas nossos eus paralelos tomem decisões diferentes, nós temos a capacidade de fazer das nossas vidas o melhor que nós podemos fazer delas. Vale a pena pensar sobre isso, né? Como ele faz em outros contos desse livro, o Ted Chiang explora questões filosóficas profundas, né? Falando sobre determinismo, livre-arbítrio, qual é o propósito das nossas vidas. E ele faz isso de uma forma inteligente, sofisticada. Então, eu acho que isso me motivou a fazer esses vídeos comentando esse livro, recomendando esse livro, como a gente sempre gosta de fazer aqui no Antimatéria. Quando a gente se depara com alguma obra de arte que nos toca, que nos move, a gente vem aqui para dividir com vocês, recomendar e iniciar esse debate aqui nos comentários, né? Tudo que fala do ser humano aqui no Antimatéria nos interessa. Até mais!